Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 4 da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Os assuntos deste vídeo abordados serão razão de subida, taxa de variação e faremos algumas considerações a respeito. Estamos interessados nos conceitos básicos para analisarmos como podemos entender melhor a variação dos campos eletromagnéticos. Nosso primeiro item é razão de subida. Como a decolagem de um avião se relaciona com o comportamento de um campo elétrico? Como a inclinação de uma estrada se relaciona com o comportamento de um campo magnético? Tudo pode ser considerado como uma representação de uma taxa de variação. Campos escalares e campos vetoriais podem ser representados graficamente de diversas maneiras e vão facilitar nosso entendimento acerca do comportamento desses campos. Para representarmos graficamente tais campos, ajuda se compreendermos como se comportam matematicamente. Para isso, nós vamos começar com os conceitos de taxa de subida e de taxa de descida, que são mais familiares. Em seguida, vamos apresentar a taxa de variação como preparação ao operador gradiente. O gradiente indica para onde devemos dirigir se queremos determinar o caminho mais curto para o topo de uma montanha ou para a sua base, por exemplo, e também qual é o máximo e o mínimo de uma função, representando, por exemplo, um campo. O gradiente é a ferramenta para entendermos como os campos variam no espaço, em torno de um ponto ou ao longo de uma direção. Vamos começar então com aviões e asas delta. Apertem os cintos, o avião vai decolar. Vamos considerar um avião decolando. Depois de um certo instante t, ele percorreu uma distância na horizontal d1 e está agora a uma altura h1 em relação à nossa referência. Passado mais algum tempo, ele percorreu a distância d2 na horizontal e está agora numa altura h2. Na decolagem, conforme aumenta a distância percorrida, a altura do avião vai subindo em relação ao solo. Vamos definir, então, uma razão de subida, como sendo a relação entre a distância percorrida na vertical dividido pela distância percorrida na horizontal, tendo sempre um plano de referência. O que significa, por exemplo, uma razão de subida de 1 para 5? Significa que subimos 1 metro na vertical em relação ao nosso plano de referência para cada 5 metros que nos deslocamos no plano horizontal. Na figura mostrada, a distância DC percorrida pelo avião na horizontal é 5 vezes maior que a altura HC, a altura que vai estar o avião no ponto considerado. Essa seria uma relação de 1 para 5, uma razão de subida de 1 para 5. Na razão de subida, então, DC é a distância horizontal percorrida. HC, a distância vertical que se encontra o avião, por exemplo. Já que existe uma razão de subida, será que existe uma razão de descida? Sim, existe. Quando o avião está descendo ou quando saltamos de paraquedas ou asa delta, conforme nos deslocamos na horizontal, estamos nos dirigindo ao solo. Podemos definir o nível inicial como uma referência. Então, estamos caindo em relação a esse nível de referência, ao nos aproximarmos do solo. Podemos considerar que a queda em relação ao nível inicial, mais elevado, corresponde a uma altura negativa. O que é uma razão de menos 1 para 5? Observe o nosso avião, o nível de referência, a distância percorrida DC, e agora temos que AC está para baixo da referência, então está considerada negativa. O avião desceu 1 metro para cada 5 metros que ele andou na horizontal, por exemplo. Significa, então, que para cada 5 metros de deslocamento na horizontal, descemos 1 metro na vertical. O que é uma altura positiva? É a altura acima do nosso plano de referência. O que é uma altura negativa? É uma altura abaixo do nosso plano de referência. Estamos adotando, então, uma nomenclatura específica, acima e abaixo, positivo e negativo. O sinal apenas indica acima ou abaixo da referência. Algo como subir ou descer 2 andares em relação ao andar que nos encontramos.
Também podemos especificar o ângulo de subida ou o ângulo de descida. Aí nessa figura, nós temos o avião subindo, então nosso ângulo de elevação, θ, é maior do que zero. Vemos agora, na segunda figura, um ângulo de elevação negativo, porque nosso avião agora está descendo. Nosso próximo item, vamos abordar a taxa de variação. Essa é a foto de uma estrada na China. Observe, longa e sinuosa. Temos algumas perguntas. Por que uma estrada tão sinuosa e tão longa? Não seria bem mais barato e mais rápido uma estrada direto da base da elevação até o topo? Por que tantas curvas? Não seria então mais fácil ou mais rápido construirmos uma estrada direto do ponto mais baixo ao ponto mais alto? Olha quanto nós economizaríamos. Vamos analisar um pouco mais a situação. Nós estamos interessados em alcançar o topo da elevação. Vamos chamar que seja H1. Para chegarmos nessa altura, vamos partir de um ponto de referência. Vai ser o nosso nível de referência. Então, a parte mais baixa da estrada, por exemplo. Nós estamos lá na esquerda e queremos chegar lá no alto da elevação. Vamos subir H1. Essa é a maneira. Vamos construir uma rampa de comprimento horizontal D1. Essa rampa é direta, ela não faz curvas. Mas nós também podemos construir uma rampa cuja distância D2 seja muito pequena, mas que também alcance a altura H1. Ou nós fazemos a nossa rampa muito longa ou mais curta. De qualquer maneira, nós alcançamos a altura H1 no final da trajetória. Então, esse é D1H1, uma longa trajetória, e esse é D2H1. Observe, então, que a distância D1 é muito maior que a distância D2. Do que nós já vimos até agora, nós temos que acrescentar o conceito de energia potencial. E nós vamos começar definindo um plano de referência e dizemos que a energia potencial nesse plano é igual a zero. Ele é a nossa referência, pode ser o H0. O que nós queremos saber é qual vai ser a energia ou trabalho realizado quando nós vamos até o ponto H1. Como nós estamos levantando um peso, a discussão se o trabalho é realizado por você ou pelo campo gravitacional da Terra é uma boa pergunta. Pesquise a respeito. Nós vamos definir a energia potencial como sendo o produto mg∆h, a distância na vertical que nós estamos deslocando. Ou, no caso da figura, mgh1. O R é energia em joule, a diferença, nós estamos considerando a energia no plano zero. M é a massa do objeto que a gente está levantando, querendo levar até a altura H1. G é a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. ΔH é a nossa altura em metros. Aí estão os dois possíveis trajetos. Ambos vão gastar a mesma energia, vão requerer o mesmo trabalho, porque eles estão na mesma altura. O objeto é o mesmo, a massa é o mesmo, G é constante, H é igual para os dois casos. Mas mesmo trabalho? Sim, matematicamente mesmo trabalho. Porém, qual dos duas rampas você gostaria de subir carregando o peso? A rampa D1 ou a rampa D2? Qual seria mais fácil de fazer isso? Dá uma olhada nos edifícios públicos na sua cidade, ou que tenham uma rampa para atender pessoas com limitações, vai ver rapidamente que o trajeto D1 é o preferido. Nesse caso, não teria sentido nós fazermos a estrada direto, porque o ângulo de elevação, a razão de elevação seria muito elevada. Agora, quão elevado pode ser? Vamos ver a taxa de variação. Ela pode ser positiva, negativa ou zero, assim como a inclinação, positiva, negativa ou zero, e gradiente, positivo, negativo ou zero. Nós temos que arbitrar uma referência. Na figura da esquerda, ΔD sobre ΔH, se nós estamos embaixo, nós temos uma variação positiva. Nós estamos subindo até o topo da elevação. Ou nós podemos descer. E aí nós dizemos que é negativo. O sinal é apenas uma convenção em relação a uma referência. Já na figura da direita, nós estamos na mesma altura. mgh, se h é igual a zero, a energia ou o trabalho realizado é zero. Essa é a relação ΔH sobre ΔT, que vai servir no caso da nossa energia potencial para os três casos, tanto taxa de variação, inclinação ou gradiente. Considere agora uma elevação. Esse é o perfil de uma elevação. Nós temos o nível do mar, que no nosso caso, a nossa montanha está à beira do mar e vai se elevando. Esse é o nível do mar, zero. Essa é a chamada cota ou altitude de 100 metros, 200 metros, 300 metros e o topo da elevação encontra-se a 350 metros de altura em relação ao nível do mar, nesse caso, altitude também. Mas nós gostaríamos de ver toda a elevação.
Para isso, nós vamos trabalhar com as curvas de nível, que são curvas equipotenciais. Essas elipses são uma simplificação de como seria a nossa montanha, como se cortássemos fatias horizontais. Esse é a parte da montanha que está ao nível do mar. Mais uma vez, a figura da elipse para simplificar o desenho. Em seguida, nós teremos, por exemplo, o pico da elevação. Está lá em 350 metros. Temos a cota, 200 metros, entre 100 e 300. Na elipse, todos os pontos têm a altitude marcada. 0, todos os pontos são a 0 nível do mar. Na cota 100, todos os pontos na elipse 100 estão a 100 metros de altura. Entre 0 e 100, os pontos estão entre 0 e 100 metros. E assim vamos subindo até 350 metros, que é o ponto máximo da elevação. Quando nós estamos do lado esquerdo da figura, temos uma subida ou uma descida extremamente íngreme, como nós estamos vendo pela figura. Pelo lado da direita, já temos uma subida, uma descida bem mais suave. O ângulo de elevação é menor. Subida e descida íngreme, caracterizado pela maior proximidade das curvas de nível. Veja que à esquerda, as curvas de nível estão bem mais próximas umas das outras. Na direita, que nós temos um aclive, uma descida mais suaves, as curvas de nível estão mais espaçadas entre si. Então é mais fácil você subir pelo lado direito dessa elevação, especificamente. Como é que nós calculamos esse ângulo θ de elevação? É muito fácil. O arco cuja tangente, H sobre D. Vamos ver um exemplo prático. Vamos supor que a nossa elevação do lado mais íngreme, nós andemos 126 metros, da base até o topo na horizontal. E que, como ela tem 350 metros, temos que subir 350 metros na vertical. Logo, o nosso θ vai ser o arco cuja tangente é 350 sobre 126. Metros vai cancelar. Isso vai nos dar um ângulo de aproximadamente 70 graus. Na figura, θ seria cerca de 70 graus. Não está em escala a figura. Vamos ver agora. Aí está. Na nossa elevação, do lado esquerdo, se nós estamos na base da montanha e vamos até o pico, é um ângulo de 70 graus. Já no lado direito, a curva mais suave, nós vamos subir com um ângulo de cerca de 15 graus diretamente. Observa que a linha é 15 graus, mas o relevo tem horas que é um pouco menos, horas que é um pouco mais. A inclinação recomendada para o tráfego é de até 5 graus. Valores próximos de 15 graus são proibitivos para caminhões. Não vai ter tração. O caminhão pesado não vai conseguir subir. Não vou nem falar em dia de chuva. A taxa ou razão de subida no lado mais íngreme na nossa figura é 350, que é a altura da elevação, e andamos 126 metros. Logo, 2,71 para 1. Para cada 1 metro que avançamos na horizontal, subimos 2,78 metros na vertical. Considerando que a parede do cômodo que você está agora tem cerca de 3 metros de altura, veja o que é 1 metro e veja quanto é que você vai subir. Para cada 1 metro, é quase chegando em 3 metros. A taxa ou razão de subida no lado mais suave, 350 dividido por 1.306, 0,27 para 1. Ou seja, para cada 1 metro que nós avançamos na horizontal, nós subimos apenas 27 centímetros na vertical. Mesmo na subida mais suave, o ângulo de inclinação é elevado e, por isso, os engenheiros optam por uma estrada mais sinuosa, de modo a manter a elevação o tempo todo o mais perto de 5 graus possível, o que vai permitir o tráfego de carros e caminhões. Vejamos agora algumas considerações. Esta é uma das belezas do eletromagnetismo. Para melhor entendermos campos eletromagnéticos, ajuda se analisarmos estradas e decolagens de avião. Estamos interessados na taxa de variação de uma função, de um campo, de altura, altitude, pressão, temperatura, potencial elétrico, campo magnético, etc. Como saber onde é para cima ou para baixo em uma caverna profunda relativamente plana? Joga uma bola de gude no chão. Ela vai procurar o ponto de menor potencial, o mais baixo. Se você quiser subir, vá na direção contrária. Então, nós estamos vendo agora como utilizar essas taxas de variação para encontrarmos o máximo e o mínimo de uma função de um campo. Quer andar e ficar na mesma altura em uma elevação, rodando em torno dela sem sair, mudar a altura? Mantenha-se na mesma curva de nível. Você quer descobrir qual o caminho mais rápido para o topo ou para a base? 90 graus em relação a essa curva de nível, ortogonal. As vacas, quando pastam em elevações, fazem isso. Se você conhece, você já foi na fazenda, elas fazem aqueles caminhos circulares ao redor das elevações.
Viu como o eletromagnetismo é fácil? As vacas sabem calcular o gradiente e seguem uma trajetória ortogonal ao gradiente em cada ponto, de modo que elas não sobem muito e não se cansam. E no próximo vídeo, vamos ao gradiente. Vamos entender e aplicar que operador é esse e como eles nos mostram e nos ensinam como se comportam os campos. Até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.